Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 15. Na aula de hoje, nós vamos falar de limites envolvendo o infinito, que são os limites calculados quando o x converge para mais ou menos infinito. Comecemos então com esta definição aí. A definição número 1. A gente diz que f de x possui o limite L quando o x tende ao infinito e escrevemos limite de f de x igual a L com x tendendo a infinito, se para cada número epsilon maior do que zero dado, existe um número real m correspondente, tal que se x é maior do que m, então o módulo do f de x menos L fica menor do que epsilon. A gente pode usar a notação alternativa x tendendo a mais infinito no lugar de x tendendo a infinito. Tá? Vou fazer aqui uma breve justificativa intuitiva, mas não vamos ficar presos a essa definição que usa épsilons e deltas. Mas como aqui a definição ela é relativamente simples, então vale a pena mencionar. Note que essa desigualdade aqui, ela equivale a menos epsilon menor que f de x menos L menor do que epsilon. E se você soma L nos três membros da desigualdade, então isso significa L menos epsilon menor que f de x, menor que L mais epsilon. Tá? Em outras palavras, as imagens f de x, elas ficam aqui dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então é aqui que vão ficar as suas imagens f de x. A gente diz que esse intervalo aberto, ele é o intervalo de raio epsilon, já que o raio do intervalo é de tamanho epsilon. O raio do intervalo entende-se como a distância entre L e o extremo do intervalo L mais epsilon e L menos epsilon. Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu te dou um epsilon, o epsilon geralmente é um número real pequenininho. Por exemplo, imagina que o epsilon seja igual a 0,1. Então, o que a definição está dizendo? Se eu te dou um intervalo centrado em epsilon de raio 0,1, eu consigo um número real m lá no eixo dos x, tá? Tal que, se você pega um x maior do que m, a sua imagem f de x vai cair aqui dentro deste intervalo de raio epsilon igual a 0,1. Tá bom? Pense que esse intervalo de centro L e raio epsilon, ele está lá no eixo dos y. Eu não estou fazendo o desenho aqui da figura para não tomar muito tempo, mas imagina esse intervalo de centro L e raio epsilon no eixo dos y, tá? E lá no eixo dos x estão os pontos do seu domínio. Eu agora vou pegar um epsilon menor ainda. Vou pegar o epsilon igual a 0,001. Então, veja, agora eu estou com um intervalo de centro L e raio 0,001. Ou seja, é um intervalo bem pequenininho. O que a definição diz? Que para esse epsilon dado existe um novo m, um número real m, tal que se você pega x maior do que esse m, o f de x vai cair dentro desse novo intervalo de raio epsilon. Então a ideia aqui é você fazer epsilon tendendo a zero, pegando epsilon cada vez mais. Isso tudo indica para nós que esse m ele vai crescer, né? Porque se você está diminuindo o tamanho para as imagens estar lá dentro, então isso implica que o m vai ficar arbitrariamente grande. E não importa qual tamanho que você escolha para epsilon, você sempre vai conseguir um m, né, suficientemente grande, tal que toda vez que x é maior do que m, o f de x cai aí dentro. Em outras palavras, o que você está dizendo? Que à medida que o x está indo para mais infinito, o f de x está caminhando para L. Tá?
De maneira análoga, você diz que f de x possui o limite L com x tendendo a menos infinito, e aí você escreve limite de f de x igual a L com x tendendo a menos infinito, se para cada número epsilon dado existe um número real n correspondente, tal que toda vez que x for menor do que n, as imagens f de x estão dentro do intervalo de centro L e raio epsilon. Então a ideia intuitiva aqui é a mesma coisa, é similar, só que agora você está tomando x negativo, né? Porque esse n ele vai ficando grande negativamente, então você sempre consegue um x menor do que n, tal que o f de x cai lá dentro daquele intervalinho de centro L e raio epsilon, com epsilon tão pequeno quanto você queira. Você controla então o tamanho desse intervalo epsilon. Vamos aqui dar exemplos, tá? Para nós o mais importante é entender a noção intuitiva do limite quando x caminha para mais ou menos infinito. Vamos pegar aqui a função constante, cujo gráfico é uma reta horizontal, né? Vamos pensar y igual a k com k positivo. A gente sempre está ilustrando os exemplos das funções constantes com k positivo, tá? Mas não fiquem viciados nisso. O k pode ser, obviamente, negativo ou até mesmo zero, tá bom? Então, o que acontece quando o meu x caminha para mais infinito? Bom, aqui é claro que se você pega x, você pega um valor de x aqui, a imagem vai ser quem? Igual a f igual a k. Se você pega um x agora que vai embora para mais infinito, as imagens permanecem iguais a k. Então, não importa quão grande é o valor de x, a imagem é constante igual a k. Da mesma forma, não importa quão pequeno você pegue o seu valor de x, pega um x aqui, que a gente fala que é arbitrariamente pequeno, ou em valor absoluto arbitrariamente grande, ou grande negativamente. Não importa qual valor de x que você pega aqui, a imagem f de x é sempre o quê? Constante igual a k. Então, isso mostra para a gente, trivialmente, que o limite de constante é k, né? O limite de k é k quando x converge a mais ou menos infinito. Vamos ver o que acontece agora com a função 1 sobre x, quando x converge a mais ou menos infinito. Bom, se eu pego os valores de x positivo, olha, pega esse x. O que você observa? A imagem está onde? Está aqui, ó, no eixo dos y. Agora eu vou pegar um x maior ainda. Então, olha o que acontece com as imagens. Elas vão o quê? Diminuindo. Agora pega esse novo valor de x, maior ainda. Olha, o meu x está caminhando para onde? Para mais infinito. Olha as imagens, elas vão caminhando para onde? Aqui, ó, as imagens estão aqui, elas vão caminhando para zero. Então, isso mostra que quando o x caminha para mais infinito, as imagens vão caminhando para zero, porém por cima, por valores positivos. Note que as imagens são o quê? Positivas, estão acima do eixo do x. Agora, se você pega valores de x negativo, pega esse x aqui que é negativo. Olha onde que está a imagem dele. A imagem dele agora está aqui, ó. Tá? Negativa. E à medida que você vai pegando o x caminhando para o menos infinito, as imagens também vão caminhando para zero. Tá vendo? Olha aqui, ó. Cada vez mais próximas de zero. Porém, o quê? Negativas. Tá? Então, elas aproximam de zero por baixo de zero. Tá? Por quê? Porque quando x é negativo, 1 sobre x, obviamente, é negativo. Tá? Então, aqui são as imagens f de x para x negativo. Tá? Ao passo que aqui são as imagens f de x para x positivo. E ambas convergem para zero quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Tá? Então, intuitivamente está bem claro o que acontece, né, com o comportamento das imagens quando x vai para mais ou menos infinito. Então, limite de 1 sobre x quando x tende a mais ou menos infinito é zero. As leis do limite para x tendendo a mais ou menos infinito, elas permanecem válidas. Tá? Então,
Veja, se o limite de f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, for igual a L, e se o limite de f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, for igual a M, então o limite da soma é a soma dos limites. O limite da soma é a soma dos limites. Em outras palavras, limite de f de x mais g de x é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x quando x tende a mais infinito ou a menos infinito. Claro que aqui estão embutidas duas propriedades. Uma com x tendendo a mais infinito e outra com x tendendo a menos infinito. De novo, insisto, é importante que os limites L e M existam, porque se eles não existirem, se um desses limites aqui não existir, então você não pode garantir que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Suponha que o limite de f de x com x tendendo a menos infinito seja o número L. E quando você pega, aqui é g de x, tá, gente? Tem um erro aqui, ó, conserta aí, isso aqui é a função g de x, tá? Não é f não, vai ser a outra função g de x. Então, repetindo, suponha que a sua função f tem essa propriedade, né? Quando x vai, por exemplo, a menos infinito, a função converge para L. E suponha que a g de x, quando x vai para menos infinito, ela não existe esse limite. Suponha que a função vai para mais infinito ou menos infinito, não importa, tá? Ou fica oscilando, não importa. Mas suponha que o limite da g não existe. Então, você não pode dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Então, o que eu estou dizendo é, se um desses limites não existe, por exemplo, se o limite de g não existe, então você não pode dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Isso não pode acontecer, tá bom? Bom, e as outras propriedades também permanecem válidas. Limite da diferença é a diferença dos limites, limite do produto é o produto dos limites. Você pode botar a constante para fora do limite, então o limite de kf de x é k vezes limite do f de x. O limite do quociente é o quociente dos limites. E o limite da potência é a potência do limite. Claro, de novo, esse L elevado a M sobre N, ele deve existir em R, deve ser um número real. Tá? Esse M e N são números inteiros, N diferente de zero, e M e N irredutível. Tá? E eu falo irredutível, gente, porque se você tiver uma expressão do tipo f de x elevado a 4/6, então você tem que simplificar o 4/6 antes, porque vai virar 2/3. Então você vai ter, na verdade, uma potência de expoente fracionário cujo denominador é ímpar, tá? E não par. 4/6, 6 é par, mas se você simplifica, vira 2/3. E você tem que levar em conta o 2/3, porque a raiz cúbica faz toda a diferença do que a raiz sexta, tá bom? Mesmo que sejam expressões equivalentes. Porque a gente sabe que a raiz par, para ela existir, o L tem que ser o quê? Maior do que zero, tá? Ao passo que quando o N é ímpar, esse L pode ser maior que zero ou menor do que zero. Bom, vamos então fazer esses dois exemplos aí. Quero calcular o limite de 5 mais 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Então, como que fica isso? Aqui, claro, vamos aplicar a nossa propriedade, certo? Que permite dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Eu vou pôr um igual e uma interrogação aqui em cima, para vocês, eu quero insistir nisso, para vocês não ficarem no automático, ligar o automático e sair aplicando propriedades de maneira errônea. Por que eu pus igual com essa interrogação em cima? Porque a princípio eu ainda não sei se eu posso aplicar a propriedade que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Eu só vou poder tirar essa interrogação daí depois que eu concluir que ambos desses limites existem e se converte para um número real. E é o caso, né? Porque o limite de 5 com x tendendo a infinito é 5. Lembra? Limite de constante com x tendendo a mais ou menos infinito é a constante. E o limite de 1 sobre x, como a gente viu, dá quanto? Dá 0. Então o limite também existe. Bom, os dois limites existem. Então, portanto, de fato, o limite da soma é a soma dos limites. Bom, de novo, vou pôr uma interrogação aqui em cima, porque a princípio a gente não sabe se a gente vai poder aplicar a propriedade. No caso, qual propriedade? Essa propriedade aqui, ó.
né? A propriedade número 4, que diz que você pode botar a constante para fora do limite. E essa constante no nosso exemplo aqui é π raiz de 3, que eu vou então botar para fora do limite. Então isso vai ficar... Bom, será que eu posso aplicar essa propriedade? Para eu saber isso, eu tenho que ter que esse limite aqui exista. Mas esse limite é quem? O limite de 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x vezes 1 sobre x. Então eu vou aplicar limite do produto é o produto dos limites. De novo, né, você só pode aplicar a propriedade que garante isso se esses dois limites aqui existirem. Mas eles existem, né? Limite de 1 sobre x com x tendendo a menos infinito também é zero. Então isso é o quê? π raiz de 3 vezes 0, e isso dá zero. Ou seja, os limites existem, portanto eu posso tirar a interrogação que eu tenho a igualdade realmente acontecendo. Então o limite deu zero. Vamos agora calcular limites no infinito de funções racionais. A regra neste caso, lembra que funções racionais são quocientes de polinômio. Então, a regra neste caso é divido o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então a regra é clara, tá? Você tem quociente de dois polinômios, então você vai dividir em cima e embaixo pelo termo de maior grau do denominador. Então vamos olhar lá. Vamos fazer esses dois exemplos aí, ó. Note que no primeiro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho uma função racional e o grau do numerador é igual ao grau do denominador, tá? Então, o que acontecer nesse exemplo vai acontecer de maneira similar a outros exemplos em que o grau do denominador é igual ao grau do numerador. E na letra B, eu tenho um exemplo em que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, né? O grau do numerador é 1 e o grau do denominador é 3. Então, de novo, o que acontecer aqui nesse exemplo vai acontecer de maneira similar aos outros exemplos em que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. E a terceira possibilidade do grau do numerador ser maior que o grau do denominador, vou deixar para a gente estudar na aula 16. Que corresponde aos limites no infinito, tá? Então vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Nós vamos dividir, olha para o seu denominador, qual é o maior grau do denominador? É o 2, então nós vamos dividir todo mundo por x2. Veja que quando você divide em cima e baixo, né, numerador e denominador pela mesma quantidade, você não altera a fração original. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos separar os numeradores para o denominador x2. Então vai ficar 5x2 sobre x2, que é 5, mais 8x sobre x2, que é 8 sobre x, menos 3 sobre x2. Então, separando e já fazendo a simplificação, fica essa expressão aí. No denominador, mesma coisa. 3x2 sobre x2 dá 3, menos 2 sobre x2. É claro que a essa altura você já deve ter em mente o seguinte, né? As funções do tipo k sobre x elevado à potência n, tipo x, x2, x3, etc., todas elas vão convergir a zero. Por quê? É uma aplicação sucessiva da regra do produto envolvendo as funções do tipo 1 sobre x. E a gente sabe que 1 sobre x vai para zero, quando x vai para mais ou menos infinito. Então as demais também vão para zero, tá? Então aqui, então levando isso em conta, o que você vai observar? O limite de 5 vai dar 5, o limite de 8 sobre x com x tendendo a infinito vai dar zero, assim como 3 sobre x2 também dá zero, assim como 2 sobre x2 também vai a zero. Então o limite dessa expressão vai ficar 5 mais 0 menos 0 sobre 3 menos 0. E o resultado disso é 5/3. Portanto, o limite dessa função racional dá 5/3. O que você observou aqui é que o resultado deu exatamente igual
a fração obtida dos coeficientes dos termos de maior grau. O resultado deu 5/3. 5 é exatamente o coeficiente do termo de maior grau do numerador e o 3 é o coeficiente do maior grau do denominador. Na prática, o que acontece é isso, né? Você considerar os termos de maior grau, apenas 5x2 sobre 3x2, em seguida você cancela x2 com x2 e o resultado dá 5/3. Então, isso é o que vai acontecer em todas as funções racionais em que o grau do numerador e do denominador forem iguais, tá? Vamos agora para o segundo exemplo. Bom, esse limite aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos dividir em cima e baixo pelo termo de maior grau do denominador, que no caso é x3. Continua, então isso fica limite 11 sobre x2 mais 2 sobre x3. Embaixo cancela x3 com x3, sobra 2 menos 1 sobre x3. Então, aí na hora que você fizer o x igual a menos infinito, veja, quando você joga o x igual a menos infinito nessa expressão, menos infinito ao quadrado dá mais infinito. E 11 dividido por mais infinito vai para zero, certo? Então, aqui vai dar 0. 2 sobre x3. Quando você faz x igual a menos infinito, x ao cubo é também menos infinito. Então, isso vai ficar 2 sobre menos infinito, que vai para zero, porém negativo. Tá? Eu gosto de escrever assim, ó. Em vez de 0 mais 0, eu ponho 0 menos 0. É claro que aqui você está, de novo, aplicando a propriedade do produto. Lembra? Por exemplo, limite de 2 sobre x3 é o quê? É o limite de 2 vezes 1 sobre x, vezes 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Então, isso fica 2 vezes 0, vezes 0, vezes 0, que dá 0. Tá? Aqui embaixo, mesma coisa, vai ficar 2 menos, e quando você faz x ao menos infinito, isso vai para zero negativamente, valores pequenos. Então, eu gosto de pôr um mais aqui, para deixar isso bem... Mas isso não vai fazer diferença nenhuma, porque isso aqui no final deu o quê? Deu zero. Tá? Então, o que acontece é que isso vai acontecer sempre. Toda vez que o grau do numerador for estritamente menor que o grau do denominador, então esse limite vai dar zero. Porque isso está indicando para nós que as imagens no denominador, elas crescem mais rápido do que as imagens do numerador. Ambas crescem, só que a de baixo vai em uma velocidade maior. Então, na hora que você faz o quociente, isso vai dar tendendo sempre a zero. Tá? E a situação em que o grau de P é maior que o grau de Q, como eu disse, vamos deixar para a próxima aula. Vamos agora definir as assíntotas horizontais. Se a distância entre o gráfico de uma função f e uma reta fixa se aproxima de zero à medida que um ponto se afasta da origem, dizemos que a curva se aproxima assintoticamente da reta e dizemos que a reta é uma assíntota do gráfico de f. Tá? Quando fala à medida que o ponto se afasta da origem, significa que você pode estar caminhando para mais infinito ou para menos infinito, afastando pela direita ou pela esquerda. Tá? Então, em outras palavras, o que acontece? Está dizendo que o gráfico vai se aproximando dessa reta. Tá? Na verdade, o que nós estamos definindo aqui é uma reta, não necessariamente assíntota horizontal, porque eu não estou falando nada sobre essa reta. Tá? Eu posso ter uma situação, por exemplo, desse tipo aqui. Ó. Então, isso aqui é o gráfico da função f, e essa aqui é a reta y igual a x. Note que essa reta ela não é horizontal nem vertical. Mas o que você observa é que as imagens entre o gráfico, né, a distância entre o gráfico e a reta está caminhando aonde? Para zero. Então, isso mostra que a reta y igual a x faz uma assíntota com o gráfico da função f. Tá? Por quê? Porque eles vão ficando cada vez mais próximos à medida que o x, né, o x está aqui, ó, caminha para mais infinito. Entendeu? Então, essa definição aqui é uma definição para uma assíntota arbitrária. Agora, vamos falar das assíntotas horizontais. As assíntotas horizontais serão retas do tipo y igual a uma constante. Então, a reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x,
se o limite de f de x for igual a b quando x tende a mais infinito, ou se o limite de f de x for igual a b quando x tender a menos infinito. Vou ver que nesse meu desenhozinho, né, você tem o f de x se aproximando de b quando x vai para mais infinito. Então está acontecendo isso aqui, limite de f de x igual a b quando x vai para mais infinito. E a função ela vai se aproximando também de b quando x vai para menos infinito. Então você tem também essa condição aqui ocorrendo. Então, na verdade, nesse meu exemplo aí, nesse meu gráfico arbitrário, as duas coisas estão acontecendo, os dois limites estão ocorrendo. Você vê que a reta y igual a b é uma assíntota horizontal ao gráfico da minha função f. A minha função f é essa curva, essa função que tem esse gráfico vermelhinho aí. No caso quando o x vai para mais infinito, o que você observa? As imagens vão se aproximando de b, porém por valores acima de b. Já do lado de cá, quando x vai para menos infinito, o f de x se aproxima de b, porém por valores abaixo de b. No exemplo 2, a gente observa que a reta y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal da hipérbole y igual a 1 sobre x. Tá? No outro exemplo, que a gente calculou esse limite aqui, a gente viu que o limite dessa função aqui está dando quanto? 5/3, quando x está indo para mais infinito. Então, sem conhecer o gráfico dessa função, o que você observa é que ela está tendo um comportamento assintótico com a reta y igual a 5/3. Então, usando as técnicas apropriadas, a gente vai conseguir fazer o gráfico dessa função. Mas como o limite dessa função a gente viu que ele é 5/3, quando x converge para mais infinito, então isso está dizendo que o seu gráfico ele vai ter um comportamento assintótico com essa reta aqui, ó. Isso diz pra gente que o gráfico ele pode fazer isso. Tá? O que acontece para cá não me interessa, mas eu sei que a partir de um certo m a curva ela converge assintoticamente, ou pode fazer algo assim, ó. Tá? Mais precisamente, o gráfico dessa função, a gente depois vai traçar o gráfico dela, vocês vão ver que o gráfico dessa função vai ter esse comportamento aqui, ó. Então a gente vai ver que, na verdade, ela é assintótica quando x caminha para mais infinito e é assintótica também quando x caminha para menos infinito. Tá? Então o limite dessa função com x tendendo a menos infinito vai dar também 5/3. Tá? As funções exponenciais e elevado a x e e elevado a menos x. No caso da função e elevado a x, a gente sabe que o gráfico de e elevado a x tem esse aspecto aqui, ó, de função crescente. E o que a gente observa é que o limite de e elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. Então você vê aqui o caráter assintótico da curva com o eixo do x. Então o eixo do x é assíntota ao gráfico da função y igual a e elevado a x. Tá? E o gráfico da função e elevado a menos x tem um aspecto de uma função decrescente. E aqui o que a gente observa é que o limite de e elevado a menos x, agora com x tendendo a mais infinito, é que vai dar zero. Okay? Então, o caráter assintótico ocorre agora com x convergindo para mais infinito e, de novo, assintótico com o eixo dos x. Agora, vamos calcular o limite do seno de 1 sobre x com x tendendo a infinito. Esse exemplo é para ilustrar aqui uma técnica que você pode usar, que é substituição de variáveis. Tá? Então, se você faz a substituição y igual a 1 sobre x, então o que você sabe? Toda vez que o x vai para mais infinito,
o que acontece com o y? Y que é 1 sobre x, a gente sabe que ele vai para 0. E 0 positivo. Desculpa, 0 à direita de 0, né? Então converge para 0 pela direita. Então toda vez que o x vai para mais infinito, o y converge para 0 pela direita. E vice-versa. Se o y vai para 0 pela direita, significa que o x está indo para mais infinito. Então, note, é se somente se. E aí, fazendo essa mudança de variável, o seu limite do seno de 1 sobre x, com x convergindo para mais infinito, vai ser igual ao limite do seno de y, com y convergindo para 0 pela direita. Tá? Para essa igualdade ocorrer, essa equivalência tem que ser verdadeira. Eu estou dizendo isso porque se você tiver só a implicação de um lado, então você não pode ter igualdade dos limites. Tá? Numa mudança, numa substituição de variável, as variáveis que tendem a um determinado valor, elas têm que ser equivalentes. Se você vai trocar x por y através de uma expressão, vai fazer y igual a um f de x. Então, x tender a c tem que equivaler a y tender a f de c. Tem que ser equivalente, um implicando no outro. E aí você pode trocar as variáveis no limite, e aí na hora de você usar x tendendo a c, você usa y tendendo a f de c. Tá? Esse c podendo eventualmente ser mais ou menos infinito. Tá bom? Então aqui no caso, esse limite virou esse aqui. E por que eu transformei no segundo limite? Porque o segundo limite a gente já sabe que dá quanto? 0. Então, conclusão, o seno de 1 sobre x vai para 0 quando x tende a mais infinito. Bom, exemplo 9. Calcule o limite de e elevado a 1 sobre x com x tendendo a 0 pela esquerda. Então, de novo, vamos fazer aqui a substituição y igual a 1 sobre x. Então, de novo, veja, x tender a 0 pela esquerda equivale a y tender a menos infinito. Né? Se você olha lá no gráfico de 1 sobre x, quando x se aproxima de 0 pela esquerda, o y está se aproximando de menos infinito. Limite de e elevado a 1 sobre x, com x tendendo a 0 pela esquerda, é igual ao limite de e elevado a y, com y tendendo a menos infinito. E aí, se você olha lá no gráfico de e elevado a x, olha o que acontece com e elevado a x quando x vai para menos infinito. É 0. Portanto, se você troca, então significa que o limite de e elevado a y com y tendendo a menos infinito é 0. Okay? Outra observação, o teorema do confronto também se aplica quando x converge para mais ou menos infinito. Tá? Então, vamos aplicar o teorema do confronto neste exemplo aqui. Calcular o limite do seno de x sobre x, com x tendendo a mais ou menos infinito. Depois a gente vai usar o teorema 7. A gente viu no teorema 7 que o limite de seno de x sobre x com x tendendo a 0 é igual a 1. E usando essas duas informações, a gente vai dar um esboço para o gráfico y igual a seno de x sobre x. O módulo do seno de x sobre x, isso é o mesmo que o módulo do seno de x, vezes o módulo de 1 sobre x. O módulo do seno de x, a gente sabe, é menor ou igual a 1 para todo x. Então, esse produto é, na verdade, menor ou igual a 1 vezes 1 sobre x em módulo, que é módulo de 1 sobre x. Então, em outras palavras, o que nós temos? Que o seno de x sobre x em módulo é menor ou igual ao módulo de 1 sobre x. E a gente sabe que isso aqui é o quê? Maior do que 0. Tá? Podendo ser igual a 0. Por exemplo, se o x
Claro que o x não pode ser igual a zero, né? Porque senão você anula o denominador. Mas, por exemplo, no x igual a π, seno de π é zero. Então, 0 sobre π é zero. Então, esse quociente ele pode ser zero em uma infinidade de pontos do eixo do x lá, né? De arcos. Então, você tem a sua função, ela está limitada entre duas outras, 0 e módulo de 1 sobre x. Então veja, a minha função g de x é a função constante igual a zero e a h de x é a função módulo de 1 sobre x. Tá? Então, o que você observa é que a sua função central, que é o módulo do seno de x sobre x, está exprimida entre duas funções cujo limite para x tendendo a mais ou menos infinito vai a zero, né? Veja, o limite de 1 sobre x em módulo, quando x converge para mais ou menos infinito, isso dá quanto? Isso vai para zero, né? Como a gente viu lá no primeiro exemplo, como a gente estudou a função 1 sobre x, tá? Então, com o módulo de x, de 1 sobre x, é totalmente análogo. E zero é também o limite da constante zero com x tendendo a mais ou menos infinito. Então, pelo teorema do sanduíche, a função que está sendo exprimida, que é o módulo do seno de x sobre x, quando x vai para mais ou menos infinito, também tem que ir a zero. Bom, agora a gente tem um resultado, não sei se vocês vão lembrar, o resultado que a gente viu na aula anterior, que diz o seguinte: o limite do módulo de uma função é zero, com x tendendo a um número c ou a mais ou menos infinito, porque essa propriedade é válida em qualquer situação, né? Então, se o limite do módulo do f de x for zero, então você conclui que o limite da f de x sem o módulo também é zero. Tá? Isso só é válido quando o limite dá zero. Não vai aplicar essa propriedade erroneamente, caso o limite seja um número diferente de zero. Tá? Então, o que você pode concluir daqui, que o limite da função sem o módulo, seno de x sobre x, com x tendendo a mais infinito, é igual a zero. Tá? Então, isso mostra que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal do gráfico. E o gráfico dessa função, veja, a gente já viu que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, é 1. A gente já viu isso. Então, usando essas duas informações, mais o fato de que o seno de x oscila, né? O seno de x sobre x também vai ser uma função que oscila, então o gráfico você consegue verificar que vai ter esse aspecto aqui, ó. E como essa função ela é par, então do lado para x negativo, o comportamento dela vai ser o reflexo do comportamento para x positivo. Então a função ela vai fazer... Então o que vocês estão vendo aqui é o gráfico da função y igual a seno de x sobre x. Esse ponto aqui é 1, indicando que quando x se aproxima de zero, a função se aproxima de 1. E quando x converge para mais infinito ou para menos infinito, as imagens vão se aproximando de zero. Só que elas vão se aproximando de maneira alternada, oscilante. Ela vai oscilando para zero. Então você vê que as imagens vão ficando cada vez mais próximas de zero, porém o tempo todo oscilando. Tá? Ora as imagens estão acima do eixo do x, ora estão abaixo do eixo do x, e vão fazendo isso tendendo a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Por quê? Porque o seno de x, ele assume valores positivos e negativos. E à medida que o x vai variando em r, o seno vai alternando entre valores positivos e negativos. O que vai forçando a curva a se aproximar de zero é esse fator 1 sobre x. Porque 1 sobre x vai ficando pequeno.
Veja, o seno de x, ela é sempre limitada entre menos 1 e 1. Mas quando você multiplica o seno de x por 1 sobre x, tá? Veja, essa função está limitada entre menos 1 e 1. Já essa vai tendendo a zero. Então, no produto, você vai ter o quê? Que situação que você vai ter? Você vai ter imagens oscilando entre valores positivos e negativos, porém se aproximando de zero à medida que o x caminha para mais infinito. E a mesma coisa vai acontecer quando o x seu caminhar para menos infinito. Tá? Porque essa função, o produto de seno de x por 1 sobre x, é uma função par. Porque o seno de x é ímpar e 1 sobre x é ímpar. Então, o produto vira par. Tá? Então, tudo que acontece para x positivo, acontece para x negativo de forma reflexiva. Tá? Então, por isso que você tem esse comportamento aí. Então, o interessante desse exemplo é você perceber que a assíntota, que a curva, neste caso, cruza a sua assíntota indefinidamente. Tá? É uma assíntota, mas não é uma assíntota de maneira a nunca tocar a reta. Aqui elas vão se tocando indefinidamente, tá? E a distância entre elas vão se aproximando de zero, tá? Então, aqui é um caso de assíntota em que você tem cruzamento entre a curva e a reta, mas o comportamento ele é assintótico, mas você tem também o cruzamento da curva com a reta, tá? Que é o que acontece aqui com este exemplo. Então a curva ela cruza a sua assíntota numa quantidade, numa infinidade de pontos do domínio, tá? Bom, com esse exemplo então a gente fecha esse assunto de limites no infinito, tá? Então por hoje é só, nos vemos na próxima aula, um abraço para todos.